Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. O tema de hoje é palavra de vida para 2021. Vou tentar com mansidão, com tranquilidade, com paz, porque temos um sermão expositivo, portanto ele não é uma palavra evangelística, mas é algo muito poderoso vindo do coração de Deus. Vamos começar com Deuteronômio 32, 47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida. O que estamos hoje para receber de Deus não é uma coisa vã, é vida, porque por esta mesma palavra você vai prolongar os teus dias na terra, você vai passar o Jordão, você vai passar toda a luta, todos os obstáculos, e você vai possuir a bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, minha gratidão, porque Tu tens colocado neste ministério homens, mulheres, anciãos, jovens, famílias, crianças, pessoas que são exigentes, querem a verdade a todo custo, querem viver a plenitude da bênção de Cristo. Por isso, nesta noite, eu diminuo neste altar e apenas te peço, Senhor, que uses a unção do Espírito nas minhas cordas vocais, na minha mente e no meu coração, e me des a ousadia de passar o que está na mais profundo do teu coração, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém, amém. Graças a Deus, meu profeta do teclado. Meus amados filhos na fé, povo de Deus, noiva de Cristo, vamos agora aquietar o nosso coração, sentar para ouvirmos não um brado e um grito, mas um cicio suave que o Espírito Santo vai revelar ao teu coração. Você que está aqui na catedral, você que está na nossa capela, pelo telão também LED, você que está no hall social, nas dependências da igreja, porque não podemos ter mais pessoas por causa da aglomeração. Então o meu coração para todos, meu amor, o meu louvor ao Senhor, a minha expressão de louvor, adoração, magnificência, esta magnificência de Jesus. Amados filhos, para muitos, quizás para a grande maioria, o ano de 2020 foi um ano muito difícil. Todos que se lembram, e todos estão com a sua mente ativada, foi o ano mais desafiador de toda a nossa vida. Preocupação e estresse aumentaram astronomicamente na nossa sociedade. Foram tempos difíceis. Agora peço o seu foco para o seu altar, por favor. Foram tempos difíceis que exigiram raízes profundas espirituais para que pudéssemos ter ultrapassado cada dificuldade. Olha, amado, graças a Deus por este ministério que cuida dessa vida espiritual. Só aqueles que tiveram e têm
raízes espirituais profundas, de glória em glória, de culto em culto, de estudo bíblico em estudo bíblico, de oração em oração, foram construindo uma casa sobre a rocha. Olha, aguentamos todos o mau tempo, as tempestades, e por graça chegamos aqui ao final de 2020. Não poderia de forma alguma deixar de expressar a minha mais profunda gratidão por aqueles que levaram a sério o seu chamado, aqueles que sacrificaram este ano por causa do reino, aqueles que serviram, que foram generosos. Minha gratidão a Jesus por esta congregação que deu o seu tempo, que deu a sua energia, que deu o seu compromisso voluntário ao Senhor. Todos nós, amados filhos na fé, carregamos dentro de nós uma história de vida. Cada um dos senhores carrega dentro do seu coração uma história de vida. Por isso, eu quero hoje incendiar o teu coração, inflamar a tua alma, contagiar o teu espírito com a revelação do caráter de Deus, da glória de Deus e da sua esperança, para que você veja a glória de Deus neste próximo 2021. Você sabe, tudo na nossa vida começa por Jesus. Em Deuteronômio 33, 29 diz: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Feliz és tu, igreja. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, que tem um escudo que te socorre, uma espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás toda a obra satânica, os seus altos. Os seus altos. Então, nós temos um Deus que socorre, um Deus que está presente, que sujeita os inimigos, que nos faz pisar os altos. E em Deuteronômio 32, 4, o Senhor disse: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. E graças a Deus pelo que eu vou ler agora, Deus é fidelidade. Não há em Deus injustiça. Ele é justo, Ele é reto. Com isto, abro o meu coração agora para lhe dizer que nós temos uma palavra profética. E vou lhe dizer que esta é a hora e o momento mais angustiante do meu chamado. Normalmente, durante esses últimos anos, quando chega junho, julho, agosto, o Senhor já me deu a visão para o ano a seguir. Se você for lá fora no hall social, você vai ver as placas de todas as profecias que contam uma história que não é seccionada, é uma história contínua. E este ano, até meados de outubro, Deus esteve em silêncio nessa área. Até que chegou o momento que o Senhor, pelo seu Espírito, me revelou a respeito do ano 2021. E Ele me disse: Miguel Ângelo, 2021 será um tempo de restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza. Tempo de restauração. Vamos ouvir o Espírito. É tempo de restauração. Tempo de restauração. Bispo, por favor, o vídeo.
Receba essa palavra. 2021 será um tempo de restauração. Não poderia existir voz mais sensível e palavra mais direta, porque nós acabamos de viver um ano de muita destruição, e o Senhor disse: o tempo da restauração de tudo o que o Senhor valoriza. Diga: restauração. Então nós vamos viver a partir de hoje um tempo de restauração. Restauração é sobre coisas que retornarão ao seu estado original, porque nós todos, este ano, em alguns momentos ficamos desnorteados, e Deus disse: eu vou restaurar as coisas para que se tornem e se venham e voltem a ser o estado original. Restauração é sobre Deus devolvendo a cada um de nós o que o inimigo tomou. É a restauração dos planos de Deus para a nossa vida. É a restauração, é a volta ao estado original de abundância de Deus, da vida de abundância de Deus. Restauração da nossa firmeza, da nossa força, da nossa constância, daquilo que Deus valoriza. Restauração dos planos de Deus, maiores serão do que nós podemos imaginar, ou pedir, ou pensar. Restauração para que o nosso futuro seja uma reconstrução, em alguns de ruínas, em outros de devastações. Alguns perderam família, alguns perderam bens, e o Senhor disse: eu vou restaurar. Você sabe que quando o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração nas minhas horas incontáveis de escritório, tempos de vida aos pés do Senhor, eu conheci a palavra original restaurar. E diz o grego koiné, que a palavra restaurar é como alinhar. É como se você tivesse um osso, e o meu mestre Ciro criou para nós um cenário. É como se eu tivesse um osso e esse osso fosse quebrado, e o Senhor diz restauração. Ele diz realinhar o osso quebrado. Isto é o original grego que diz. Eu entendo disso de osso quebrado porque passei 2 anos no hospital. Então este ano é como se tivéssemos tido em algum momento a quebra de um osso. E o Senhor disse: Miguel, eu vou restaurar, eu vou alinhar. Eu vou alinhar a sua vida à minha vontade perfeita. O Senhor prometeu um tempo de realinhamento, porque todos nós vivemos momentos muito difíceis e até às vezes inconstantes. E o Senhor disse: eu vou alinhar, como um ortopedista alinha um osso para colocar placas e parafusos. Ele disse: eu vou alinhar a vossa vida à minha vontade perfeita. Eu vou restaurar comunhão para muitos que estão desde março sem ir à igreja, sem vir à igreja ou sem ir nas suas igrejas. Restauração é colocar Deus no lugar correto, é remover aquilo que ocupou o lugar de Deus, é ter atitudes de crença, é você saber que Deus, quando um osso está quebrado, e eu vou lhe dizer, eu não vou apontar dedo para ninguém, mas eu sei que há algumas pessoas que tiveram literalmente a sua vida quebrada. O Senhor disse: eu vou restaurar, eu vou realinhar. Então, meu amado, o que ocupou o lugar de Deus para muitas pessoas? Medo, o que as televisões envenenaram a nossa sociedade, que alguns governantes
que tinham visões que não eram republicanas e que atormentaram a nossa sociedade, quebraram os ossos de muitas empresas. Milhares de empresas quebraram. Centenas de pessoas se suicidaram. Milhares de casamentos se esboroaram. Então Deus disse: eu vou restaurar. Restauração das prioridades, amados filhos, de voltarmos a ter um foco em Jesus, um realinhamento de Deus em nossa vida, realinhar todas as áreas da nossa vida, para que cheguemos todos à meia-noite, amados, no topo da montanha, e todos possamos dizer: realmente nós somos uma geração de conquistadores. Ouça, servo e serva do Senhor, Deus tem mais do que podemos imaginar ou pedir para 2021. E eu encontrei nas Escrituras Sagradas a agenda de Deus, de como Ele vai fazer coisas novas, como Ele vai reavivar, como Ele vai criar e trazer de volta aquilo que muitas vezes foi levado de esperança, né? Como é que Deus vai fazer isso? Então, Ele está nos relembrando, Ele está nos reabastecendo, Ele está reunindo, Ele está liberando, Ele está restabelecendo, retornando, renovando e resgatando, porque Deus começa esta noite uma obra de restauração contínua. Não haverá osso quebrado neste ministério, não haverá osso quebrado. Deus realinha. Então, meu amado, é promessa de Deus contínua, restaurar, refazer vidas através dos seus planos sagrados. Ouça, você vai recuperar sua vida de liberdade, de leveza, de paz. E eu quero que você experimente uma vida de entrega, de confiança, porque é tempo de restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza. O Senhor valoriza a família, o Senhor valoriza a fé, o Senhor valoriza a alegria do culto. O Senhor tem uma alegria grande quando nos vê aos seus pés, amado. Ele disse: eu vou restaurar tudo que eu valorizo. Eu comecei na experiência da palavra buscando o ensinamento para consolidar esta palavra profética, e Deus me disse em Atos 3:20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Diga amém. E que envie-lhe o Cristo, que já nos foi designado, Jesus, versículo de número 21, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Servo de Deus, serva do Senhor, tu podes ter tido um osso da tua vida, de qualquer área da tua vida quebrado. Deus está dizendo: eu vou restaurar, eu vou realinhar, eu vou realinhar. Diz que são todas as coisas. Espírito Santo está falando, e ele disse: tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, meu amado, minha amada, a obra profética de Deus é absoluta e rigorosamente fiel. O que eu lhe vou passar esta noite, ou vou continuar passando, para lhe dar segurança, firmeza, para você continuar sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um valente guerreiro. O Senhor me mostrou que Ele já havia revelado ao profeta Ezequiel.
E Ezequiel revelou algo muito forte a Israel. Você sabe que durante 70 anos o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Tinham sido levados à força por um rei diabólico chamado Nabucodonosor. A Babilônia captou a nação de Judá. Foram 70 anos de cativeiro. Então o Senhor dá uma tremenda visão ao profeta Ezequiel, que estava nesse cativeiro. Uma tremenda visão. E ele começou por dizer, Ezequiel 1:1, ele disse: aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, ele estava junto, no cativeiro, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Que esta noite os céus se abram sobre este ministério e milhares de pessoas e os nossos líderes, que você tenha hoje uma visão de Deus de restauração. E ele diz no versículo 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, era como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, Jesus. Você sabe que este trono foi também a visão que João teve no livro do Apocalipse. E diz o versículo 27, eu vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, eu via como um fogo e um resplendor ao redor dela, como um fogo. Amados, Ezequiel estava dizendo, isto tudo é muito real. Eu vi. Eu quero lhe dizer que isto é muito real. Eu vi isto também. Versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Era uma aparência da glória. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ele viu um trono, ele ouviu Deus falar, e ele teve uma visão tremenda. Diz o versículo de número 10, no capítulo 1, que a forma dos seus rostos era como de um homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E eu perguntei a Deus, Senhor, por que Ezequiel, no meio de um cativeiro de sofrimento, de angústia, de medo, de padecimento, por que ele viu esta visão de um leão, de um homem, de um boi e de uma águia? E o Senhor me disse, leão quer dizer a minha soberania, a minha supremacia. E o homem, ele me disse, a inteligência e a sabedoria divina. E o boi, o serviço e o sacrifício. E a águia, a divindade sobre toda a criação. E eu perguntei, então, Senhor, o que é isso? Ele disse, sou eu, Jesus Cristo. Sou eu, Jesus. Com temor e tremor, amados. Com temor e tremor, que você já esteja recebendo esta visão da restauração, você esteja recebendo esta soberania, esta supremacia, esta inteligência, este serviço e sacrifício, esta divindade sobre toda a criação na pessoa de Jesus. E então o Senhor me levou ao final deste livro, capítulo 47. E ele disse no capítulo 47, versículos 1 a 12. Ele disse, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa ao sul do altar. Versículo número 2. E me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados são aproximadamente 500 metros. E ele me fez passar pelas águas.
as águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e agora as águas me davam pelos joelhos. Começou pelos tobilhos e rodilhas, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele começou por uma revelação pequena que foi crescendo com as águas que saíam do santuário. Versículo de número 6: e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo ele voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Versículo número 8: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe aonde chegarem estas águas. Diz que onde chegar esta água que sai do santuário, que sai do altar, diz que todos se tornarão saudáveis, tudo viverá por onde quer que passe este rio. Versículo de número 10: junto a eles se acharão pescadores, e desde Angedi até Anglaim haverá lugar para se estenderem as redes. Olha, ele está falando de um mar morto, que quando recebeu as águas que saíam do santuário, diz que se estenderam redes. O seu peixe, segundo as espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Versículo 11: mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. E terminou no versículo número 12, ele disse: junto ao rio, a ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Receba isso para a sua vida. Nos seus meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento. Esta foi a palavra que Deus deu para um povo que estava há 70 anos num cativeiro. Esperança. Amados, em alguns meses nós estivemos literalmente dentro dos cativeiros das nossas casas. Então Deus disse: debaixo do trono vem um rio. O rio corre através do templo até chegar ao mar morto, e essas águas do mar morto se transformarão em águas vivas. Amados, é uma visão maravilhosa de Deus, falando de cura, de purificação, de restauração, que o Senhor iria fazer com Israel, como realmente fez, como o Senhor fará com o povo deste apostolado, como realmente Ele fará. Era uma visão maravilhosa. E esta profecia, o Senhor me disse, é para este ministério, restauração, e Ele estará fazendo em nossas vidas. Tivemos um ano difícil, mas Ele vai reverter o processo de muita gente que tiveram o osso quebrado, e o Senhor me disse: eu vou restaurar. Então Ele vai reverter a partir desta noite vidas que foram como um osso quebrado. Talvez pessoas que se desintegraram da sociedade, talvez pessoas que se desintegraram da igreja e agora precisam de receber essas águas. Ele quer que nós nos levantemos e caminhemos no seu poder, vivos, revigorados pelo Espírito Santo, conquistando pelo braço forte do Senhor. Então o profeta vê um rio de água viva, e é muito importante agora focarmos nisto aqui. Essa água estava passando por um altar, e esta água era uma fonte de vida.
era corrente de vida, vinha de Deus, passo a passo, até as águas profundas. E eu creio, amados, com todo temor, respeito e santo temor a Deus, eu creio, Deus, eu creio que águas continuarão saindo deste altar como fonte de vida, e que todos nós, de passo em passo, chegaremos primeiro com as águas pelos tornozelos, depois no joelho, depois nos lombos. O que Deus está mostrando é mais dele e menos de nós. Ele está dizendo que tudo isto acontecerá pela graça do Senhor. Esta palavra está chegando a lugares de cativeiro. Esta mensagem está chegando a lares de sofrimento, a presídios, hospitais, CTIs, onde há o mar morto. E Deus disse: esta água que sai do santuário e do altar fará do mar morto um mar vivo, de águas vivas, com peixe saudável. Está acontecendo agora. O Espírito está visitando hospitais, CTIs, lugares, clínicas, lugares de sofrimento. Ele está fazendo isso. Ele está restaurando o osso quebrado. Mais dele, disse o Senhor, menos de nós. Zacarias 4:6 disse: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus está dizendo à igreja, em síntese? Que no meio da desesperança desta sociedade, há um povo rico de esperança. Então vamos lembrar Ezequiel 47:1. Diz que depois disto um homem me fez voltar à entrada do templo. Amados, o templo é a casa do Senhor, terá que ser prioridade da tua vida e da minha vida. Porque o que você recebe de água do altar e do templo, você não recebe à beira da praia, você não recebe no teatro, na escola ou na universidade. Isso que é daqui. O templo é o centro da nossa vida. E diz que corriam águas, havia um rio fluindo. Amados, ouçam, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então, precisamos entender numa pequena charge de uma imagem que o bispo vai colocar agora. Imagine você, o altar da igreja, o santuário, a casa do Pai. Todas as vezes que esta palavra for pregada, ela pode começar pelos tornozelos, pode começar uma pequena manifestação de Deus, mas ele diz contínua. Então ele vai chegar aos joelhos e finalmente vai chegar aos lombos. O Senhor está falando continuamente. É uma fonte contínua, é uma restauração contínua. E diz o versículo de número 2, eu quero que isso fique gravado, que ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta até a porta do exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Um culto a Deus não é uma cerimônia religiosa. O Senhor diz que esta é a universal Assembleia dos Santos, que Ele assiste no meio da congregação divina. E quando a palavra é pregada, diz que as águas corriam. Significa que águas estão correndo deste altar. Este altar tem um fogo que arderá e nunca se apagará. Nunca. Nunca se apagará. Aleluia. Águas que saem do santuário. E eu creio que a partir de agora, essas águas vão correr deste fluxo. Primeiro o tornozelo, depois o joelho, finalmente os lombos. E finalmente não dá mais para passar a não ser a nado. Águas do santuário.
Versículo 13 explica isso. Saiu o homem para o oriente, a mão um cordel mediu 1000 côvados, 500 metros aproximado, e fez passar as águas que davam pelos tornozelos. Então, ouça, às vezes você vê coisas pequenas que vão se tornar coisas assombrosamente grandes. Você recebe isso para a sua vida? Era água só pelos tornozelos, e o rio foi tomando uma dimensão tão grande. Diz o versículo 4: mediu mais 1000, fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então você está entendendo o crescimento que Deus dará a nosso ministério e a cada um da vida, que Ele vai de tornozelo a joelho a lombo. Versículo de número 5: mediu ainda mais outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que deviam passar a nado, rio, o qual não se podia passar. Então o Senhor está dizendo: de um pequeno riacho eu vou tornar num rio poderoso a tua vida. Eu vou tornar a tua vida poderosa. É assim, amados, nós vamos viver 2021. E eu creio que quando Deus revelou isto aqui a Ezequiel, no meio de um cativeiro de sofrimento, não havia hipótese de nada. Eles estavam subjugados a um rei mau, diabólico, Nabucodonosor. E Deus levanta o profeta e disse: esta situação vai mudar. Vocês estão com o osso quebrado, mas eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Amados, eu vou lhes dizer, isto é, e o latim da língua original explica, é um mysterium tremendum. É de uma profundidade de riqueza. Romanos 11:33, ele diz: a profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. É um mysterium tremendum. Então diz que as águas que saíam do altar, elas chegavam ao Mar Morto. Quer dizer que o que sai do altar chega a um lugar onde há morte. Diz que essas águas são tão miraculosas que elas iam transformando tudo que tocavam. Então você está aqui esta noite, filho amado. Você está pelas mídias, em qualquer parte deste mundo. Você precisa de prosperidade. O rio de água vai chegar aí, tu prosperarás. Tu precisas de cura, tu serás curado. Tu precisas de uma porta, ela se abrirá. Tu precisas de uma transformação, tu serás transformado. Oh Deus, conceda-nos tal graça, Pai. Conceda-nos tal graça. Versículo 6: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Versículo 7: onde essas águas passavam, diz, eu voltei à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro. Até agora, enquanto as águas não saíam do santuário, não havia nada. Havia prisão, havia cativeiro, havia sofrimento, havia insegurança, havia dúvida, havia medo. Mas quando as águas que saíam do santuário começaram a tocar nas bandas lateral esquerda e direito, diz que começaram a ver árvores em uma abundância, diz que era de um lado e do outro. Quer dizer que a vida abundante, a provisão ampla, a graça superabundante. Nós temos uma segunda foto que mostra o rio e uma árvore. Isto é o rio que sai do santuário e que vai tocando as terras secas e craqueladas da vida, e que vai gerando
árvores com frutos. Provisão, provisão, amados. Então diz agora, a revelação diz o versículo número 8, e vamos guardar isto. Então ele me disse: estas águas que saem para a região oriental descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amados, o fluxo poderoso do rio que sai do templo, do rio sagrado, torna o Mar Morto. Você sabe, era um mar que tinha 6 vezes mais sal do que o Atlântico. Então tudo era morte, não havia vida, não havia bactéria, não havia nada, absolutamente nada, não havia peixes, não havia, era morte. E diz que essas águas que saíam do templo, quando chegaram ao Mar Morto, as águas ficaram saudáveis. O Mar Morto passou a ter água saudável, e onde havia morte se manifestou a vida. E eu sei que esta hora há famílias dizendo que estas águas invadam o nosso lar, a nossa família, onde está alguém no hospital. Oh Deus, em nome de Jesus, que estas águas cheguem à Santa Casa da Misericórdia em São Paulo, onde está a nossa bispa amada, nossa guerreira Solange, e que elas toquem essas águas e a vida volta. Essas águas fazem a morte ceder à vida. É a vida que flui do trono de Deus. Ele é a fonte da vida. E diz que essas águas mortas, o Mar Morto é um mar fedorento, morto. E diz o versículo de número 10: toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe. Prepare-se aí, empresário, comerciante, empreendedor. Haverá muito peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Porque você não pode quebrar aliança com Deus, porque se quebrar aliança com Deus, as águas não chegam à tua vida. É o poder miraculoso. O Senhor diz que todas as vezes que essas águas, a palavra, sair do altar, dará vida, dará cura, trará um novo dia, um novo ano, promessas de vida para todos os fiéis. Nenhum poder poderá anular o poder de Deus. Diz que havia peixe, como no mar grande, era uma multidão excessiva. Amados, águas vivas produzem grandes bênçãos. Estou lembrando aos empresários da igreja, aos empreendedores: haverá um poder revolucionário na tua empresa. Pastor, estou aqui no meio da multidão, eu sou uma pessoa muito pobre. Você sabe que você poderá ficar rico se essas águas que saem do santuário tocarem o teu mar morto das finanças? A vida desértica, aleluia, se transformará numa vida abundante. Imaginem os senhores, e temos aqui alguns irmãos que já foram a Israel e já estiveram no Mar Morto e sabem, é tanto sal, que ali não tem vida. Ali sal é para matar mesmo. E eu sei que a vida de algumas pessoas este ano era como o Mar Morto. Não tinha vida, não tinha esperança, não tinha perspectivas. E Deus está dizendo que quando estas águas chegam, então muito peixe, quer dizer que Deus transforma a morte em vida, a morte em vida. Versículo número 11 disse: mas os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. E eu perguntei: Deus, quem são charcos e pântanos que não serão saudáveis e que terão suas vidas deixadas para o sal? E ele me disse: o herege
o infiel, o que lhe virou as costas, o que quebrou alianças, será deixado para o sal. E diz o versículo de número 12, é a chave desta mensagem. Diz que nascerá junto ao rio, ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore. Amados, preparem-se para toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte. É nas finanças, tem bênção. É na saúde, tem bênção. É nos empreendimentos, tem bênção. É na loja, é no salão, é na oficina, é no mercado, tem bênção. É no escritório, é no gabinete, tem bênção. Na tua casa, esta água vai fluir. E se por acaso tiveres um rio morto em alguma área da tua vida, ele será saudável. Ele será saudável. Nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Diz que não fenecerá a folha desta árvore, nem faltará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque primeiro começa pelos tornozelos, joelhos, chega aos lombos e não há mais como caminhar, porque o poder das águas serão grandes e extraordinários. Dará fruto para comer. A sua folha, diz a palavra do Senhor, será remédio. Então, de hoje, janeiro, fevereiro, até dezembro que vem, o Senhor vai produzir novos frutos, porque as águas estão saindo do santuário, e o fruto servirá de alimento, e a folha de remédio. Significa que a bênção de Deus para 2021 não admite limites ou fraquezas. E aí está a imagem dessa árvore, que estava plantada à beira do rio, aonde a palavra água saiu do santuário e começou pelo tornozelo, chegou ao joelho, aos lombos, e o rio, aonde ele chegava, tornava as águas saudáveis. Tu pensas que o teu marido não se converterá? As águas deste santuário tocarão no teu marido e ele será salvo, pela graça do Senhor. Você acha que o teu filho nunca voltará, que o teu casamento nunca será restaurado, que os teus sonhos simplesmente são sonhos? Não. De esta noite em diante nascerá toda a sorte de árvores, para teres fruto, para teres alimento, para que as folhas sejam remédio. Então significa o quê? Que a justiça de Deus vencerá. O poder de Deus trará cura física, cura espiritual, mas o santuário será o centro, será a fonte da saúde e da prosperidade. 2021 será um tempo de restauração de tudo o que o Senhor valoriza. Aleluia. Tudo que Ele valoriza, valoriza. Porque você pode ter chegado aqui esta noite, literalmente, conforme o original grego, com osso quebrado em alguma área da tua vida. E o Senhor disse: eu vou restaurar, eu vou realinhar, eu vou fazer você voltar ao original, lá atrás, a bênção completa. É tempo de restauração. E eu terminei e perguntei a Deus: Senhor, o que tu fizeste ver Ezequiel lá no cativeiro da Babilônia, no meio do sofrimento, e vamos imaginar nós no meio de uma pandemia, e a cepa agora é mais violenta, e agora é muito mais perigoso, e agora as televisões estão envenenando, insuflando, alguns governantes impondo pata pesada sobre o pescoço do povo. Eu perguntei: Deus, eu devo dizer ao povo que me assistirá e participará na igreja, na capela, no hall social, nas mídias sociais, eu devo dizer que ninguém ficará mais no cativeiro,
E o Senhor disse: diga que ninguém mais ficará no cativeiro. Ele disse: eu vos constituí uma geração de conquistadores. Vocês não são uma igreja normal e comum. Este santuário tem águas que saem do altar e que dão vida às águas do Mar Morto. E eu disse: Pai, qual foi a palavra que tu deste a Ezequiel? Porque tu disseste em Atos que o que estás fazendo de restauração, tu já havias falado aos santos profetas. Então o Senhor disse que aquilo que Ele revelou aos santos profetas, Ele estava trazendo para os dias de hoje. Ezequiel 48, 35, ele diz: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amados, Deus está aqui. Seria absolutamente impossível imaginar que nós teríamos num Réveillon, numa passagem do ano, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil, na Europa, em África, lá na Ásia, lá na Austrália, que já é meio-dia quase. Era impossível se não fosse Deus dizendo: não é Nabucodonosor o opressor mais da tua vida. Eu, Jesus, estou ali. Ele está aqui. Eu volto a dizer: não haverá osso quebrado. Não haverá osso quebrado. Ele vai realinhar e restaurar a tua vida, a minha vida, para voltarmos ao estado original de segurança e paz. Porque Ele disse: desde aquele dia, eu profetizo dizendo: o Senhor está aqui. Ele está restaurando vidas. Amado, eu percebo e sinto da parte do Espírito Santo que Ele está absolutamente no controle da nossa vida, do nosso ministério, e que este tempo de restauração será um tempo de perfeição, porque Ele está aqui. Porque o santuário tem uma água. Pastor, os que viraram as costas a Deus, os que deram desculpas dizendo: não dá, não pode, eu tenho dor de cabeça, quebraram alianças. Quebraram alianças. O Senhor disse: eles serão como um charco, eles ficarão com o sal, eles continuarão sendo como o Mar Morto, que o povo paga milhões de dólares para ir ver o Mar Morto, e chega lá e diz: é morto, não tem nada, nem sapo, nem lagarto, nada se dá naquele lago, no Mar Morto. O Senhor disse: as minhas águas, as minhas águas, as minhas águas, as minhas águas, aonde tocarem as minhas águas, onde tocarem as minhas águas, Ele vai restaurar vidas, Ele vai restaurar sonhos, Ele vai restaurar e realinhar, e ninguém, em hipótese nenhuma, ninguém será como um osso quebrado. Porque essas águas que fluem
do altar do santuário. Ora, quanto nós tememos e trememos diante de Deus por causa dessa palavra. Eu sou dos poucos pregadores que respeitam a palavra, Bispo Eliar, que temem diante da palavra, que me ajoelho diante da palavra, que busco a face de Deus por causa da palavra. Então eu recebo para todos nós, que onde estas águas correrem, e onde houver morte, onde houver doença, onde houver medo, onde houver temores da carne, onde houver uma obra satânica, o Senhor disse: onde essas águas tocarem, haverá vida. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, eu temo e tremo por estar na Tua presença. Eu sei que é a Tua graça, Pai, é pela Tua graça, é pela Tua graça, é pela graça de Deus, que estas águas estão dando vida a muita gente aqui esta noite, estão tornando as águas mortas em vida. Você que está participando à distância, pelas mídias sociais, pela televisão, pela internet, você está ouvindo, porque estes irmãos que estão aqui amam a obra de evangelização e servem a Deus, para você poder receber a água que sai do altar e que toca. Se é o teu casamento que está morto, é um empreendimento que faliu, é uma família que quebrou, é um desapontamento nas tuas emoções, é algo que o médico disse que é impossível. Esse diagnóstico, esse prognóstico, que você olha e diz: é um mar morto. As águas que saem do santuário, primeiro pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos. Quer dizer que haverá um crescimento de janeiro, fevereiro, março, haverá um crescimento. E a restauração, o realinhamento da vida. O Senhor não deixará ninguém com osso quebrado. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. Senhor, que o teu povo tenha recebido esta palavra, porque o nosso país é um verdadeiro cativeiro, Deus. Nós temos 14.200.000 pessoas desempregadas. Nós temos 43 milhões de pessoas que dependem de um vale fornecido pelo governo. Há um espírito de morte sobre o nosso país. Há um desassossego na alma do povo brasileiro. Ou quizás aonde essa palavra está chegando. Mas ele disse: restauração, realinhamento. Osso quebrado nunca mais. E onde havia morte, as águas tornarão saudáveis. Diz que havia tanto peixe. Meu Deus,
Meu Deus, que você esteja recebendo essa palavra para você, para sua família, para tua casa, para os teus empreendimentos, amado. E que você tenha coragem de esta noite, quando terminarmos a nossa reunião, quando dermos as boas-vindas ao novo ano, que você tenha coragem de pegar o seu projeto de vida vitoriosa que nós vamos colocar agora aqui. Receba no final do culto, nos balcões de sociabilidade, e faça disto um projeto de vida vitoriosa. E acredite mesmo que Deus restaurará. E já está acontecendo esta noite. Amado, já há milagres aqui esta noite. Já há milagres, já há prodígios, já há maravilhas. É tempo de Deus, é tempo de restauração. Ele já havia falado aos santos profetas lá atrás. Ele falou a Jeremias, ele falou a Ezequiel: há um bom futuro. E o povo foi arrancado do cativeiro por causa do rio que saía do altar e do templo. Pega depois o seu plano e veja-se com esta imagem. Veja-se com a árvore plantada de um lado e de outro das margens. Veja muito fruto. Não permita que ninguém te seduza. Não permita que nenhuma voz se torne mais forte do que a voz de Deus. Porque estas águas de restauração comecem a fluir. E muitos dizem: mas não pode passar deste ano. Não passará deste ano. É tempo de restauração. É tempo de restauração. De tudo o que Deus valoriza. É tempo de restauração. É tempo de restauração. É tempo de restauração.